A pergunta, eu posso fazer CAR-T, parece binária. Na prática, ela precisa ser dividida em 3 perguntas. Existe indicação para a doença? O paciente está clinicamente elegível? O tratamento pode ser executado no tempo e na estrutura necessários? Veja bem, o aspecto da terapia CAR-T no cenário de mieloma múltiplo faz com que a gente tenha que avaliar aspectos importantes. O primeiro deles é em relação à indicação, ou seja, o meu paciente tem diagnóstico de mieloma múltiplo e nós sabemos que existe a terapia células CAR-T anti-BCMA, que é indicada e inclusive existe no Brasil para pacientes portadores de mieloma múltiplo. A terapia com células CAR-T anti-BCMA está disponível para pacientes com mieloma múltiplo que já foram tratados com anticorpos anti-CD38, com imunomoduladores como por exemplo a lenalidomida, e também com inibidores de proteasoma, como por exemplo o carfilzomib. Pacientes que já foram expostas a essas medicações podem sim ser elegíveis ao tratamento com células CAR-T. Ou seja, a partir da segunda, terceira linha, esses pacientes já podem se beneficiar de tratamento com células CAR-T. Mas o aspecto mais importante é o tempo. Para que a gente possa fazer o tratamento com células CAR-T, o paciente elegível ele precisa passar por um processo de coleta das suas células T, através de um procedimento que nós chamamos de aférese. A aférese é um processo em que a gente filtra as células T do sangue do paciente, uma parcela delas. E essas células T são levadas aos locais para onde elas são modificadas do ponto de vista genético. E essas células T então passam a se chamar células CAR-T. Esse processo de coleta, envio para manufatura, alteração genética e retorno, ele pode demorar 30, 45, 60 dias. Se o meu paciente tem uma doença que está evoluindo e que faz com que ele não tenha tempo de esperar 30, 45, 60 dias, eu devo reconsiderar a indicação das células CAR-T e considerar outras alternativas, como por exemplo os anticorpos bispecíficos anti-BCMA ou anti-GPC5RD. Por isso, a questão do tempo, além da indicação, ela é importante. Outro aspecto é, uma vez que o meu paciente tem condições de esperar, ele tem condição clínica de receber as células CAR-T? Células CAR-T pode vir acompanhada de complicações importantes, como por exemplo, a síndrome da liberação de citocinas ou a tempestade de citocinas, que de maneira geral pode ser manifesta apenas como febre ou aumento da frequência respiratória, mas pacientes com manifestações mais graves podem ter, por exemplo, um edema pulmonar, alteração cardíaca, necessidade de ventilação mecânica e de um leito de UTI. Por isso, pacientes que têm comprometimento cardíaco, pulmonar, renal, hepático, precisam ser vistos com bastante cuidado na indicação das células CAR-T. Então, além da indicação e além do tempo de espera, eu também preciso saber se o meu paciente tem condição clínica de receber o tratamento, porque essas complicações elas podem acontecer para o meu paciente. O outro aspecto é se o meu paciente vai ter acesso ao tratamento a um centro adequado. Terapia com células CAR-T, para que seja realizada, o centro de tratamento precisa ser credenciado para a realização do tratamento. Isso é uma exigência sanitária e regulatória da Anvisa, a agência regulatória do nosso país. Por isso, centros que são credenciados possuem equipes treinadas, possuem todo um protocolo desenhado para fazer com que o paciente seja internado e tratado da forma mais adequada possível, mitigando os riscos de complicações como a síndrome de liberação de citocinas que eu acabei de citar, a síndrome da neurotoxicidade relacionada às células imunológicas e outras alterações que podem vir após a infusão das células CAR-T, como por exemplo as alterações relacionadas à cascata sanguínea ou até mesmo a síndrome de hiperativação macrofágica. São alterações potencialmente graves e por isso as equipes precisam estar familiarizadas com essas alterações e com as primeiras manifestações dessas ocorrências, pois somente isso vai fazer com que o diagnóstico precoce ocorra, favorecendo um tratamento adequado e a melhor solução possível para o quadro. Todas essas complicações podem ser sutis, pequenas,
mas todas elas podem ter manifestações potencialmente fatais. É importante que o paciente saiba disso. É importante que a equipe que o trata saiba reconhecê-las. Por isso, o paciente com mieloma múltiplo, candidato a células CAR-T, primeiro precisa ser avaliado quanto às drogas que já foram realizadas para o seu tratamento, se ele pode, de fato, esperar a manufatura das células CAR-T, se ele tem uma condição clínica geral boa para esse tipo de tratamento e se ele tem acesso a equipes e centros treinados e adequados para a realização desse tipo de tratamento. Fique atento, procure sempre um profissional que saiba e que entenda como é realizada as células CAR-T. O outro aspecto importante vem em relação ao momento. Como a gente demora 4, 6 semanas para a manufatura das células CAR-T, o seu médico, quando está te tratando, quando você já estiver numa situação em que talvez o CAR-T-cell venha a ser necessário, por exemplo, você está tratando inicialmente com o anti-CD38, com a lenalidomida, ou com calfizomib, por exemplo, se o tratamento começa a dar sinais de que o mieloma vai voltar, esse é o momento de conversar com o centro que realiza tratamento com células CAR-T. O quanto antes um centro souber que você existe e que você potencialmente terá indicação de células CAR-T, melhor para o planejamento. Até para a decisão de qual é as drogas que vão ser usadas, qual é o tratamento que vai ser realizado, para que você espere o período de manufatura das células. Isso é importante. O contato com o centro responsável pelas células CAR-T deve ser feito o mais cedo possível. Então todos esses aspectos são importantes e por isso estar sempre com um hematologista com boa experiência em mieloma múltiplo é a melhor decisão a ser tomada. CAR-T não começa no dia da infusão, quando as células são infundidas. Começa quando alguém reconhece a possível indicação com antecedência suficiente para avaliar, coletar, fabricar e manter o paciente em condições de receber as células. Para avaliação individualizada, o canal está indicado na descrição do vídeo. Para acompanhar os próximos conteúdos, inscreva-se no canal.